radialista, jornalista, bastante conhecido na Paraíba, na Paraíba toda, natural de Cajazeiras, né? Então, Nilvan Ferreira, seja muito bem-vindo ao programa Papo Informativo. Bom dia para todos, bom dia aos amigos aí do estúdio, o Igor, o João, o Ricardo, também o Lucas. Eu estou muito feliz por atender o convite de vocês e eu espero que a gente possa bater um papo legal, proveitoso, em relação aos principais temas da nossa Paraíba, em relação aos principais temas do Brasil e tudo que está acontecendo no nosso estado. Estou aqui a Nilvan, a gente iniciando, somos gratos, né, pelo sistema Correio, né, por ceder você e também ao amigo pela disponibilidade, né, de estar nos prestando essa entrevista, esse bate-papo, né. A gente, inicialmente eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu, né, o resultado das últimas eleições, onde o senhor ficou em segundo lugar, desbancando políticos tradicionais, né? Como o próprio ex-governador Ricardo Coutinho, aquele menino Rui Carneiro, né? O Valber Virgulino. O senhor foi para o segundo turno com o ex-prefeito e atual prefeito Cícero Lucena, né? E teve uma votação bastante expressiva, né? 163.030 votos na capital paraibana. Então, como é que o senhor viu esse resultado das eleições de 2020? Eu vi como uma resposta do povo, assim, de forma muito enfática, a algo novo, né? As pessoas precisam, aos poucos, a gente vai conseguir isso, não é da noite para o dia que se consegue mudar essa estrutura política que hoje domina a Paraíba e domina também as principais cidades. Você tem políticos viciados em comprar voto, políticos viciados em usar grandes estruturas econômicas para poder vencer as eleições. E é assim que tem ocorrido na grande maioria das cidades desse país. Nós fomos para a eleição ano passado com apenas um partido, que era o meu partido na época, o MDB. Não tínhamos nenhum partido coligado com a gente, porque nos faltava os subsídios necessários e mesmo que tivesse a gente não ia fazer isso, porque a gente pensa, inclusive, em uma forma diferente de fazer política. Por que é que fulano de tal tinha 10 partidos apoiando ele? Porque tinha dinheiro para comprar os partidos, e vocês sabem muito bem que essa famigerada avalanche de partidos que geralmente apoiam alguns candidatos é por conta de dinheiro, negociadas entre quatro paredes, e os interesses do povo sempre ficam em segundo plano, sempre são as prioridades que ficam lá na lista, lá embaixo. Porque as prioridades essenciais é cada um se dá bem nessa história. Mas foi uma campanha vitoriosa, no meu ponto de vista. Nós somos os grandes vitoriosos morais, porque nós fizemos uma campanha pé no chão. Eu não dei R$1 na minha campanha, não comprei um voto, não dei 1 milhão de tijolo. Eu dei ideias, eu dei sonhos às pessoas, o sonho de tentar mudar a política, fazer com que a gestão pública ela possa servir para todos, cuidar de quem mora na praia, é claro. Fazer o que a prefeitura precisa fazer na praia, na orla, nos bairros nobres, mas a gente não pode deixar de cuidar e levar a nossa atenção para aquelas pessoas que são as pessoas dos bairros. Por que é que há essa diferença tão grande entre quem mora no bairro, lá na periferia, para quem mora no centro, para quem mora na praia? O que é que torna essas pessoas menos importantes para os gestores? Então foi esse discurso que eu levei para a eleição, essa mensagem, e foi um discurso, uma... Caiu, né? Caiu. Vamos aguardar, né, o Nilvan retornar. Mas aí estamos em um bate-papo, né, com o Nilvan Ferreira, né? É ele que foi, novamente, recapitulando, né, o segundo colocado nas eleições de 2020, né? Então, vamos registrar aqui a participação de Delfino Carlos. Pronto. Estamos de volta. Oi. Caiu, né? Foi. Acontece. Caiu. É só para concluir. Então eu me considero um grande vitorioso moral dessa eleição e ela serviu para a gente plantar raízes importantes para que a gente consiga, em pouco tempo, mudar essa mentalidade que hoje vigora e conseguir apontar perspectivas importantes para o futuro dessa cidade. E eu acho também que João Pessoa reflete no estado inteiro, porque é uma cidade muito importante nesse cenário político, econômico, social.
Nilvan, aqui é Igor que está falando, agradeço demais pela sua presença, por estar dando essa audiência a gente. Nilvan, eu acompanhei todo o seu processo de filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao PTB, eu sei como foi toda essa articulação para você chegar ao comando da sigla, que era de Poderosa na Paraíba e hoje passa a ser do Povo. Como é que está funcionando a questão da estruturação do partido, a estruturação do PTB no nosso estado, e se o foco do PTB hoje é a candidatura de Nilvan a deputado federal, se existe possibilidade do PTB lançar a candidatura ao governo, ao Senado, e se existe a possibilidade de se unir a João Azevedo ou é permanentemente na oposição no nosso estado? Primeiro, Igor, a questão do PTB, nós temos a compreensão de que é preciso a gente construir, e já está sendo feito isso desde o mês de junho, as mudanças que o partido precisa fazer para ter essa nova cara do PTB hoje. O PTB é um partido de direita, é um partido conservador, partido que tem como bases principais Deus, pátria e família. Nós não abrimos mão de questões essenciais para a gente, como a defesa da fé, a defesa do país, a defesa dos princípios básicos que norteiam a sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora. Então o PTB tem se constituído como a casa dos conservadores. E nós não temos vergonha de assumir as bandeiras que assumimos, porque são bandeiras extremamente importantes para o nosso país e para a família. Então nós estamos nesse processo de mudança dos diretórios. Você falou bem aí, o PTB era partido de família, a família de Wilson Santiago e do filho. O presidente estadual era o Wilson Santiago pai, o presidente do PTB de João Pessoa, o Wilson Santiago filho, a esposa de Wilson Santiago era presidente do PTB mulher, e assim vai. A gente muda isso. O PTB agora vai servir aos interesses da Paraíba aqui no nosso estado. Nós estamos fazendo as mudanças nos diretórios, fizemos já uma boa parte. Até março do ano que vem nós vamos estar com esse processo consolidado, as mudanças feitas, e o partido preparado para eleger deputado federal, o PTB está preparado para eleger deputados estaduais. Nós vamos ter nomes importantes na chapa federal, na chapa estadual, e vamos, no momento certo, também discutir a questão da chapa majoritária, né? Qual é o projeto do PTB para isso? A gente vai aprofundar isso. O PTB vai fazer composição com algum candidato dessa ala mais da oposição, ou o PTB vai lançar candidatura própria ao governo da Paraíba. É algo que ainda não está definido, nós vamos definir isso na hora certa. Eu acredito que até o final do ano, com o mês de janeiro, isso deve estar definido. A aliança com o João Azevedo é impossível. Nós não negociamos com esse time que hoje governa a Paraíba. Nós não queremos dialogar com essa turma. É a turma da esquerda, é a turma que vai defender a candidatura do PT, do PSOL, do Partido Comunista, e nós não abdicamos de, a nível nacional, lutar, por exemplo, pela reeleição do presidente Bolsonaro. E a gente está fazendo isso aonde chega, em todos os locais. Isso é uma questão sine qua non para o PTB. A reeleição do presidente Bolsonaro, porque só ele representa a força necessária para conseguir, mais uma vez, derrotar o projeto da esquerda, que quer voltar ao poder no Brasil, para adiantar as pautas da esquerda, que vocês todos já conhecem, que nós combatemos enquanto partido. Então não tem aliança com o João Azevedo. O que nós vamos fazer é tentar juntar o maior número de lideranças para tentar dar um fim a esse governo do João, que foi um governador eleito com o dinheiro da corrupção na Paraíba, que tem massacrado o servidor público estadual, que tem massacrado a população do Médio da Paraíba por não ter cuidado das obras hídricas, e o povo agora está sofrendo com a falta d'água, voltando aos tempos do carro-pipa, porque o governo do estado sabia que essa questão da estiagem ia acontecer e não tratou das obras, das barragens, das adutoras, que pudessem minimizar os efeitos da estiagem, que hoje sofre algumas regiões do estado e que a população padece. As pessoas estão vivendo com 40 litros d'água por dia e o governo acha que isso não é grave. Então essas questões que nós vamos levantar as discussões nas eleições, e vamos abrir os olhos das pessoas e dizer que a Paraíba precisa se libertar dessa série de governos da esquerda que vem desde a eleição de Ricardo Coutinho em 2010 e passou pela sua reeleição, e depois Ricardo, quando saiu, deixou o seu mamulengo, que é o atual governador. Em 2018 foi eleito governador do estado. Bom dia, Nilvan. Lucas. Oi, Lucas. Nilvan,
Afastou um pouquinho, eu acho que é o retorno teu aí. Nilvan, em 2018 a gente viu um rompimento de vários estados com a antiga e arcaica política, como Minas Gerais, como Paraná, dentre outros. E isso na Paraíba parece uma realidade muito distante. Acredito que o senhor seja o maior nome dessa nova política que possa vir a romper com essa ordem arcaica que a gente está inserido hoje no atual contexto político da Paraíba. A pergunta que eu tenho para fazer é: no cenário de 2022, o senhor enxerga uma melhora no quadro político da Paraíba, ou o senhor acha que essa velha política tende a permanecer e a continuar enraizada no nosso quadro político? Boa pergunta. Eu acho que concordo com você. A gente tem no Senado Nacional alguns estados que conseguiram iniciar um processo de libertação, de rompimento com a velha política, porque há um esquema montado, e vocês percebem isso, para poder impedir que novas lideranças surjam, porque é interessante para os políticos tradicionais que eles se mantenham sempre na gangorra. Esse ano vai fulano, no outro ano vai ciclano. Isso fica parecendo que é um jogo combinado, o velho teatro das tesouras, onde fingem que brigam, mas na verdade são aliados e apenas ficam se alternando no poder, monopolizando o poder e deixando de fazer as políticas públicas que a população precisa para que questões importantes possam avançar, como saúde, como educação. Na verdade, se cria um teatrinho nesse estado que as lideranças se alternam, mas a vida do povo não muda absolutamente nada. Me diga o que foi que mudou na vida do povo nos últimos 20 anos nesse estado. Os problemas que a Paraíba tem há 20 anos, eles continuam sendo os mesmos. Os problemas com a saúde, eles são os mesmos. A educação, paira um sentimento de abandono. Nos últimos 20 anos não mudou nada. Eu acabei de falar da questão hídrica, da água, e outras questões essenciais, da corrupção, o abandono da máquina pública, esse monstro que é a máquina pública, que você, quando analisa suas vertentes, você percebe que esse Estado cresce, expandindo os seus tentáculos, e o Estado é tão grande, mas não consegue atender o mínimo que a população precisa. Você vê hoje o sofrimento para tirar um RG na Paraíba. Eu acho que é coisa que não acontece em nenhum estado. Você sofre aqui na Paraíba para tirar um documento de identidade, tem que dormir 3 horas da manhã, tem que estar no espaço cultural, o governo lhe colocando numa situação vexatória e humilhante para tirar um documento. Então, é a prova cabal de que a vida do povo não muda, não mudou e não vai mudar se a gente continuar elegendo os mesmos, Então, eu acho que 2022 ele pode apontar uma perspectiva importante. Eu vou dar minha contribuição para isso, já estou fazendo, estou rodando o Estado, alternando o meu trabalho, viajo sempre depois do programa da televisão, porque eu sei que eu preciso ter um papel no sentido de dizer às pessoas que isso que está aí pode mudar. Agora, é preciso que a classe política da oposição tenha bastante maturidade para isso, porque às vezes o poder enfeitiça as pessoas, Algumas pessoas que antes eram firmes na defesa da população, depois se sentem atraídas pela fumaça do poder, que é bastante atraente, Porque tem suas mordomias, tem seus benefícios, tem suas negociações, e a classe política precisa ter maturidade, que as pessoas estão atentas a todos os passos que a gente dá quando fala do trato político. Então eu espero que 2022 seja um farol importante, uma luz importante, e que os próprios homens públicos, as pessoas que estão nesse jogo político, elas possam ter maturidade para ver que nós temos uma tarefa essencial: abrir os olhos das pessoas, esquecer as benesses, esquecer os privilégios e fazer a defesa dos interesses do Estado. Eu acho que esse é o ponto central que vai nortear o que a gente está começando a discutir agora e que vai desaguar em 2022. Nilvan, voltando aqui para essa celeuma que está acontecendo sobre a questão da candidatura ou não de Romero Rodrigues ao governo do Estado. Romero, que até então era bolsonarista, Bolsonaro disse que eu já vi Bolsonaro falando, que o governador dele na época era Romero, isso bem antes dessa indefinição, acontecer, porque Romero ele lançou-se candidato, a governador, pré-candidato, e aí depois deu para trás. Então eu queria saber qual é a visão de Nilvan a respeito dessa postura do ex-prefeito de Campina Grande, qual é a relação que ele tem com Romero Rodrigues e como é que ele vê Romero, que tanto criticava o governo João, podendo ser vice na chapa dele.
Eu acho que Romero acaba a história política dele agora. Eu acho que ele coloca uma pá de terra na sua trajetória política, que era uma trajetória política elogiável, né? Um homem de uma vida marcada por vitórias. Não tenho nada contra Romero, pessoalmente, é um bom amigo, mas nós estamos analisando aqui posicionamentos políticos, aí a gente pode analisar. Eu acho que rasgar o discurso é algo assim temeroso para quem pretende ter vida longa na política, né? Romero rasgou o discurso, primeiro negou o Bolsonaro, depois de... Assim, é que as pessoas sabem assim, quando você está surfando numa onda boa, legal, aí você faz tudo para se abraçar com fulano, com o líder. Quando você percebe algum problema de popularidade, etc., que muitos dizem que Bolsonaro está com problema de popularidade, aí a estratégia é se afastar. Não vou me chegar perto não, que é para não me queimar também. Que amigo é esse? Amigo de verdade não abandona outro amigo em beira de estrada. 2018 foi muito fácil votar em Bolsonaro, né? Vocês sabem disso. Era a onda Bolsonaro, muitos se aproveitaram aqui na Paraíba para se eleger, para surfar, para crescer, né? Eu quero ver agora os verdadeiros amigos do presidente agora, no momento em que ele vai enfrentar o Lula, vai enfrentar o Moro, vai enfrentar o Dória. Aí eu quero ver quem são os amigos verdadeiros do presidente Bolsonaro, né? É esse momento agora. Eu estou nessa luta, independentemente de Bolsonaro estar com uma popularidade boa ou ruim, porque o que eu defendo são as bandeiras que o presidente defende, aquilo que ele tem pautado, um governo que não tem resquício de corrupção, um governo que defende a família, um governo que defende a diminuição do Estado. São bandeiras, não é a personificação do Bolsonaro, as bandeiras conservadoras que a gente defende. Então acho que Romero pecou, mas aí é uma avaliação que só ele pode fazer, mas acho que hoje, por exemplo, se ele voltasse atrás, dissesse que era candidato a governador, já não teria meu voto, porque eu não confio. As pessoas que mudam de diagnóstico, de análise da noite para o dia, sem ter um motivo específico, não são pessoas confiáveis. Eu acho que o Romero abala a sua trajetória política, basta você andar na rua e perguntar o que o povo acha da união dele com o João Azevedo. Tudo aquilo que se combateu, ele agora diz que não existe mais nada, indica pessoas para o governo, o seu partido hoje compõe o governo do Estado, então mostra que ele mudou de lado, mudou de opinião, e a população ela é implacável quando alguém não tem a firmeza que precisa ter dos seus pensamentos, daquilo que defende e daquilo que pensa em relação às questões do Estado. Nilvan, o Igor novamente está falando. Amigo, já está como certa hoje a sua candidatura a deputado federal, ou o Nilvan pode disputar um novo cargo, dependendo do que a oposição definir? Muita coisa vai acontecer ainda, Igor, e a gente vai ter que observar esse cenário de uma forma muito precisa, mas o que se tem de concreto hoje é que eu disputo uma cadeira de deputado federal, porque o PTB precisa manter a cadeira de deputado que ele tem hoje, que foi traído por Wilson Santiago. Então a gente vai ter a missão de o partido manter a cadeira de deputado federal, e o projeto estabelecido pelo partido é de que nós temos chances importantes de conquistar uma das 12 cadeiras. Já vamos fazer um trabalho muito importante na Grande João Pessoa. Nós temos que sair daqui da Grande João Pessoa, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, com uma votação que nunca um candidato a deputado federal teve. Nós vamos fazer isso nessa eleição. Vamos sair aqui com uma votação histórica na Grande João Pessoa, para poder expandir para as outras cidades, Campina Grande. Vamos fazer um trabalho muito importante. Em todas as regiões do estado, nós vamos fazer essa construção e temos aí a possibilidade de sermos aí entre os 5 mais votados na eleição do próximo ano. É um projeto que está bastante concreto, eu estou bastante focado nisso, porque a gente precisa ter um deputado de direita, precisa ter um deputado que defenda as pautas conservadoras. O presidente Bolsonaro vai precisar de deputados federais firmes e vozes fortes lá em Brasília. Tudo que o presidente está sofrendo agora de não poder governar esse país é por conta do Congresso Nacional também. Porque se você tem um Congresso Nacional que possa avançar nas pautas importantes, tanto na Câmara Federal como no Senado, é o poder legislador, lá é onde as leis são produzidas, onde as leis são estabelecidas. Então esse é o pensamento, fortalecer a bancada federal de direita,
a bancada federal também no Senado Federal. Nós vamos ter um senador eleito em cada estado, é um terço do Senado, e passa por aí. Se a gente conseguir convencer as pessoas de que é importante eleger um deputado de direita em 2022, agora não é um deputado paraquedista, como nós tivemos em 2018, alguns que se aproveitaram do presidente Bolsonaro para ganhar a eleição e depois traíram o presidente. Hoje estão sentando com o João Azevedo, estão batendo nas costinhas do governador e da esquerda. Nós precisamos de um deputado federal que realmente defenda as pautas de direita, né, que não seja um deputado traidor e um deputado que seja uma voz da Paraíba no Congresso Nacional, para que a Paraíba possa voltar aos tempos aí de Antônio Mariz, de Humberto Lucena, nos tempos de Ronaldo Cunha Lima, que projetava a Paraíba na Câmara Federal e no Senado, nos grandes debates. A gente tem hoje uma bancada federal tímida, uma bancada federal que briga mais por cargos no governo do que para defender os interesses do nosso Estado, né? E que em véspera de eleição fica cada um pousando, dizendo que vai trazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de emendas, e a gente sabe que todos esses recursos são recursos enviados pelo governo federal. Não é obra de nenhum deputado. Eles cumprem apenas a obrigação, era para trabalhar mais. Mas, infelizmente, a bancada, como eu falei, é tímida e precisa a gente dar uma rejuvenescida nessa bancada do ponto de vista de ideias, de bandeiras, e que a Paraíba possa voltar a brilhar no Senado Nacional no momento dos grandes debates. Nilvan, tem circulado ao redor do Brasil a discussão a respeito do Carnaval. Qual é o seu posicionamento a respeito da realização do Carnaval de 2022 em João Pessoa e qual a sua opinião com relação ao silêncio do governador a respeito desse debate? E do Réveillon também, né? Isso também. Que o prefeito aí, ele quer fazer... Em Cabedelo já está cancelado, né? Está cancelado, né? Mas a Cabedelo cancelou de rua, mas não... O privado não. Manteve o privado, porque o vice-prefeito é sócio das casas de show. Verdade. Assim é muito fácil deixar o povo sem Réveillon. O que eu acho é um contrassenso os políticos estabelecerem esse debate agora, se eles estão autorizando grandes eventos já. Está acontecendo, os próprios políticos fazem eventos, vão para eventos, autorizaram agora um evento aqui que reuniu aqui, eu acho que umas 20, 30 mil pessoas aqui em João Pessoa, né? Evento com show, com João Gomes, com tudo mais. Eu sou a favor dos eventos, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado quando a grande mídia começa a espalhar de novo variante do coronavírus. Aí vem aquela preocupação que eu sempre tenho e tive na discussão da pandemia, de que o medo é que os políticos agora inventem de fechar tudo novamente e possa quebrar de novo a economia do país e quebrar a economia desse Estado. Eu acho que, inclusive, esse debate as pessoas têm que fazer, porque tem muito político usando muito proselitismo, muita conversa fiada. Estão armando novamente, eu não quero crer que seja isso, que eles estejam armando novamente para fechar agora tudo, lockdown, fecha comércio, fecha bares, fecham restaurantes, quebra a economia e abre quando estiver perto da eleição para eles poderem fazer campanhas abertamente, porque estão com seus mandatos em jogo. E isso eu não vou fugir desse debate, eu vou desmascarar cada um que pensar que vai novamente quebrar a economia dessa Paraíba com o lockdown de João Azevedo e companhia limitada. A população não vai aceitar, pessoas perderam empregos, pessoas perderam perspectivas, simplesmente por conta do terrorismo que fizeram, e quanto mais terrorismo eles faziam, mais dinheiro do governo federal vinha. A Paraíba não sabe hoje aonde está 2 bilhões e 700 milhões que o governo Bolsonaro mandou para cuidar da pandemia. O Tribunal de Contas diz que não conseguiu identificar aonde foi gasto 1 bilhão e 300 milhões, e nós queremos essa resposta. A Paraíba não vai aceitar que novamente se faça esse tipo de chantagem com o governo federal, que é para poder o governo ficar acuado e mandar mais dinheiro para o governador comprar respirador em loja que vende produto derivado da maconha, e os respiradores não chegaram até agora, e inclusive existe um inquérito no STJ que pega aí alguns governadores, inclusive o da Paraíba, nesse esquema da compra dos respiradores fantasmas. Então, nós estamos bastante atentos. E eu preciso deixar isso muito claro, porque enquanto muitos pensam que a oposição está calada, está quieta, nós estamos vigilantes em relação a isso. E eu vou ser uma voz que vou tirar a máscara de cada um desses que inventarem de novamente
quebrar a economia, fazer lockdown, como fizeram nessa brincadeirinha do abre e fecha, que terminou quebrando e prejudicando a grande parcela da população. Então a gente está muito atento em relação a isso. Se for um perigo fazer os eventos, encontre uma forma de fazer o evento, mas que a economia do Estado, que gira no Réveillon, a economia do Estado, que gira em outros eventos, não possa ficar prejudicada por conta de que os políticos agora querem fechar de novo, que é para poder Bolsonaro mandar dinheiro, e lá perto da eleição, quando for em junho, pode escrever aí, não tem mais pandemia, acabou a pandemia só volta depois da eleição. Nilvan, continuando com o raciocínio, como é que você avalia? Você sempre foi no Correio Debate de Meu Dia, quando eu lhe acompanhava, você sempre foi fervoroso. Antes mesmo de acontecer a Operação Calvário, você sempre foi muito ativo nos microfones das rádios, tanto de João Pessoa, que ecoava a Paraíba inteira, contra essa turma, tanto da Calvário, essa turma que atacava, que assaltava e usurpava os cofres públicos. Como você avalia esses primeiros meses da gestão do Cícero Lucena? Eu sei que você é muito ativo, faz uma oposição ferrenha no seu Instagram, nas suas redes sociais. E como você avalia não só a gestão de Cícero, mas também essa aliança que foi feita entre Cícero Lucena e João Azevedo, e esse grupo que sempre atacou o prefeito atual de João Pessoa? Assim, eu acho que a aliança que fizeram João e Cícero foi para o objetivo, eles sabiam que havia uma possibilidade gigante de a gente ganhar a eleição. Então se juntou aí praticamente todas as forças políticas daqui de João Pessoa para poder me derrotar na eleição do ano passado. E ficaria muito vergonhoso para eles, Nilvan praticamente sozinho ganhar a eleição de todos eles. Era uma vergonha para eles, viu? Porque enquanto eles estavam dando dinheiro de casa em casa, R$200, milhete de tijolo, milhete de teia, cano, caixa d'água e tudo, eu apenas levava as pessoas à ideia de que a gente precisava mudar, precisava libertar essa cidade. Então, a união que foi feita foi a união para evitar que eles fossem derrotados fragorosamente, vergonhosamente, nas eleições do ano passado. Aí você tem hoje praticamente um ano da gestão de Cícero, falta apenas um mês para completar um ano. Você me pergunta, foi que a vida de João Pessoa mudou em um ano? Qual foi a obra que essa cidade teve? Ou o serviço que foi melhorado? A vida do povo piorou. João Pessoa piorou em todos os aspectos. Novamente, João Pessoa é um balcão de corrupção, assim como foi no outro governo de Cícero Lucena. É escândalo do lixo, licitações fraudadas. Aqui, até para podar as árvores, fizeram dispensa de licitação usando como argumento a pandemia. O que é que tem a ver poda de árvore, licitação para a empresa que faz a podação de árvore, licitação para recuperar praça? Não, dispensa a licitação por conta da pandemia. Estão usando a pandemia para absolutamente tudo, porque o objetivo é dispensar a licitação para poder privilegiar os amigos de negócios, né? Os balcões de negócios, quando se divide a propina para os agentes públicos, como se fez no governo passado de Cícero, como se fez no governo de Ricardo, como se faz no governo de João, porque essa turma aí joga tudo num time só, né? Então, a cidade não mudou absolutamente nada, a vida do povo piorou. Nós temos o CRM fechando, todo mês fecha um posto de saúde aqui em João Pessoa. Sexta-feira fecharam um do bairro do Rangel. Por quê? Por falta de condições para que os profissionais pudessem trabalhar no PSF. Olha a que ponto nós chegamos. Enquanto a gente pregava na campanha que nós tínhamos que ter ampliação dos serviços de saúde, João Pessoa hoje tem a diminuição, o CRM, Conselho Regional de Medicina, fechando unidades básicas de saúde em João Pessoa, que é uma vergonha, enquanto outras prefeituras estão inaugurando PSF, aqui fecha por falta de condições. Aqui na saúde, o Hospital Trauminha de Mangabeira, se você quebrar um braço, tem que levar o gesso de casa, porque a prefeitura não compra gesso para engessar o braço das pessoas que sofrem fraturas, né, que quebram um braço, uma perna. Chegamos ao ponto de agora, nos hospitais de João Pessoa, comprar seringa, comprar remédio. Isso é uma coisa vergonhosa e que só comprova o que a gente estava certo o ano passado, que Cícero era mais do mesmo, que a cidade não ia mudar, porque a cidade já conhecia seu jeito de governar e a gente sabe como terminou a sua gestão. Então agora, eu acho que vai ser pior do que o que aconteceu no passado, e é por isso que eu tenho sido um fiscal das pessoas, para poder minha voz servir para denunciar o que está sendo feito errado, porque a gente vê a imprensa aqui amordaçada, né, por conta dos recursos da publicidade da prefeitura e do governo, há uma espécie de calabouço
de não deixar a imprensa denunciar o que está errado, mas a minha voz, com 400 mil seguidores aí no Instagram, é muito forte, e é por isso que eu preciso me manter firme, corajoso, determinado, para poder me manter ao lado das pessoas, me manter ao lado do povo. Pronto, Ivan, temos aqui uma mensagem de um ouvinte, né, que é seu fã, é o diretor daqui da rádio, Delfino Carlos. Abraço, Delfino. Delfino Carlos Dantas, eu jornalista, e do ouvido da H, só palavra verdade. Tudo será mudado com Cristo. Então, Jeová, que Deus abençoe, e a nossa família, todos com a família juntos. Abração. Então, Delfino Carlos, mandando aí a mensagem para Nilvan. Nilvan, você tem muitos fãs aqui em Campina Grande, viu? Meu pai também gosta muito de você, o Ricardão também. Que bom, abraço. Você deveria vir mais vezes em Campina Grande, o pessoal gosta muito de você. Rapaz, deveria vir mais vezes aqui em Campina, inclusive presencialmente em nosso programa, né? Desde já tá convidado já, né, Ricardo? Convidado, eu vou. Aqui o povo de Campina, você tem um programa aí na TV que o pessoal assiste muito, né? Então você tá de parabéns pelo trabalho que você faz em suas redes sociais. A gente também segue a mesma linha aqui no Papo Informativo, né? Denunciando, colocando o povo, dando voz ao povo, seja cobrando do governo do estado e também da prefeitura. Nilvan, agradecemos pela sua participação em nosso programa, né? Como o Igor falou, eu endosso. Sinta-se convidado por mais vezes e está aqui presencialmente, quem sabe, próximo ano. E boa sorte aí na sua caminhada. Abraçar o diretor da emissora pela mensagem, deu para ouvir aí, estava baixinho, mas deu para ouvir. Muito obrigado, Deus abençoe aí a vida, vocês. Abraçar aí as pessoas que nos acompanharam aí na nossa conversa, no nosso bate-papo, nesse comecinho de semana. E pedir a Deus muita proteção, que Deus abençoe as famílias, abençoe nossos passos. Sem a proteção de Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Ele é que é um grande condutor das nossas vidas e ele sabe o tempo certo para tudo acontecer. A gente às vezes fica agoniado, angustiado, achando que Deus está tardando, está demorando. É porque a gente tem o tempo da gente, Deus tem o tempo dele, e quem é fiel aos princípios cristãos sabe o que eu estou falando. Então quero agradecer, mandar um abraço aí para meu amigo Pimentel Filho, vereador em Campina, abraçar Bernardo, abraçar Rafael Pimentel, que é o presidente do PTB de Campina Grande, abraçar o Cimar da Cocada, que sempre fala comigo no programa de televisão, Ronieri Amorim, meu amigo Cícero. Tem uma legião de pessoas aí que eu tenho que fazer uma listinha para quando for em Campina eu tenho que tomar café em muitas residências. É uma cidade que a gente ama, a gente gosta, e Campina Grande é um celeiro importante nessa produção da discussão política do Estado, porque o destino da Paraíba também depende matematicamente de todas as vertentes, depende de Campina Grande. Então meu beijo a Campina, a toda a região, e muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Abraço, Nilvan, ótima semana. Então você aí ouviu, né, a entrevista com o nosso amigo, né, o Nilvan Ferreira, né, que foi candidato a prefeito em João Pessoa em 2020 e é pré-candidato a deputado federal. Né? Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta vamos continuar com o nosso bate-papo político. ZYD 694, Rádio Lagar FM 87.9, uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário Sistema Irradiante, situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas.